Viva, viva a mulher desta nação, que vai gerando no ventre a nova semente da libertação, e vem trazendo no sangue a semente nova da revolução, e vem trazendo no sangue a semente nova da revolução. Sertaneja amanhã cedo vai, ela sem medo já vai trabalhar. Trabalho duro, suado, sempre conquistado a duro penar. Sai de casa come nada e sem deixar nada pros filhos comer. Volta trazendo um pouquinho, o ganho mesquinho não dá pra viver. Mulher do povo humilhado, comprado, enganado em toda a nação. Mulher do povo ambulante, tocado até o tangido do chão. Pode ainda ser diferente se o olho da gente aberto enxergar o mal que mata a pobreza, se unindo a certeza a gente lutar. Viva, viva a mulher desta nação, que vai gerando no ventre a nova semente da libertação, e vem trazendo no sangue a semente nova da revolução, e vem trazendo no sangue a semente nova da revolução. Curso de verão de 1992. Amigos e amigas que estão vendo esse vídeo, esta fita toma a unidade de igreja e sociedade, que neste ano vem dividida em dois grandes blocos. Um primeiro, tratando do tema 500 anos, culturas oprimidas e evangelização. E um segundo bloco, dedicado à campanha da fraternidade de 1992, Juventude e Fraternidade, que será apresentada pelo Jorge Boran, propondo a juventude como caminho aberto e força de transformação. No primeiro bloco, das culturas oprimidas e evangelização, uma primeira parte será apresentada por mim, tomando como tema principal o mundo indígena nesses 500 anos, uma segunda parte pelo padre Toninho, Antônio da Silva, abordando a questão das culturas afro-americanas e o tema da evangelização, e terminaremos com um último bloco tratando da preparação da 4ª Conferência do Episcopado Latino-Americano em Santo Domingo. E com isso, então, nós entramos diretamente agora no nosso tema dos 500 anos, culturas oprimidas e evangelização. Esse tema dos 500 anos, vocês estão vendo aqui um belo cartaz, né? Encontro Internacional, 500 anos de cristianismo na América Latina, foi tema de um encontro no Chile, mas esses encontros estão se multiplicando em todo o continente, e principalmente os indígenas têm se reunido para tratar dessa questão dos 500 anos. Isso facilita a nossa tarefa, né? Porque nós podemos já nos perguntar como estão vendo os indígenas esta questão dos 500 anos. Por que nós começamos com os indígenas? Porque são povos que estão aqui há mais de 40 mil anos, né? Muito variados em cultura, língua, estilo de desenvolvimento, né? Se vocês veem o mapa que nós temos aqui do lado de cá, com uma bela estola indígena, mas por detrás está um mapa que mostra as línguas, os grandes grupos linguísticos aqui na América do Sul, né? Esse cor aqui de tijolo que vocês encontram subindo por toda essa costa, os índios carijós, os tamoios, os tupiniquins, e que entra nessa região amazônica toda com os tupinambás, os guajajara, né, os assurini, os tapirapés. Todo esse grande grupo é a família Tupi-Guarani, que vocês veem estendida por todo o nosso continente. Esse verde, né, é o grupo G, os Caingangue aqui do sul, conhecido de muita gente,
os caiapós, os chavantes, os carajás, não, desculpa, os carajás não, todo esse grande grupo que forma o grupo G. E aqui a gente tem bem conhecidos Yanomami, que são do grupo Caribe, que estão aqui no norte, os Macuxi, e aí por diante. Vocês podem ver essa imensa riqueza de línguas, culturas, e a chegada dos espanhóis no continente, né, eram mais de 2.200 culturas. No nosso caso do Brasil, ainda há 123 línguas indígenas faladas, embora o número de indígenas seja muito pequeno, 250 mil. Então, se a gente pergunta, como eles veem esses 500 anos? Primeira coisa, é pouco tempo para culturas que têm mais de 40 mil anos. Por outro lado, esses 500 anos mudaram drasticamente a vida dos povos indígenas. Eles sofreram, em primeiro lugar, um grande genocídio, com a conquista, as guerras, mas sobretudo com as doenças que os europeus trouxeram. A varíola, a gripe, o sarampo, e isso dizimou a população indígena. Um pequeno exemplo, o México tinha 20 milhões de habitantes na chegada dos espanhóis. 70 anos depois, eles estavam reduzidos a 1.200.000. De cada 15 indígenas, 14 tinham morrido e 1 tinha sobrevivido. Raramente na história a gente assistiu um genocídio tão devastador como foi a conquista para os povos indígenas. Isso continua acontecendo até hoje. Os Yanomami aqui na Roraima, nesses últimos 2 anos, perderam 15% da sua população por doenças que os garimpeiros levaram ao invadirem a área Yanomami buscando ouro. Então, para os indígenas, o que representa os 500 anos? Eles vão dizer, e isso eles têm repetido, que eles não aceitam celebrar o genocídio, a invasão das suas terras, o despojamento da sua cultura, a destruição do seu modo de vida. Isso foi feito militarmente, foi feito economicamente, foi feito ideologicamente, impondo outra língua, mas foi feito também religiosamente. E por isso eu gostaria de ler para vocês um pequeno testemunho dos indígenas do México, num diálogo que eles têm com os primeiros missionários. E eles mostram o espanto, a perturbação diante do que eles começam a ouvir dos europeus. E eles dizem assim aos missionários: vós dissestes que nós não conhecemos ao Senhor que está perto e conosco, aquele de quem são os céus e a terra. Dissestes que não eram verdadeiros nossos deuses. Nova palavra é esta, a que falais, e por causa dela estamos perturbados. Por causa dela estamos incomodados. E eles concluem de modo dramático, dizendo: deixai-nos, pois, morrer, deixai-nos perecer, pois os nossos deuses já estão mortos. Então, isso era um primeiro ponto que eu queria colocar. Esses 500 anos representaram dor, morte, perturbação e um profundo desconcerto no mundo indígena. Se nós viramos a página e perguntamos o que representou isso para aqueles que vieram do outro lado do mundo, se nós olhamos aqui, a Europa, o que representou para esses europeus que saem aqui da Espanha com as caravelas de Colombo, navegam durante mais de 2 meses e chegam a estas primeiras ilhas do Caribe. Então, para eles, o que representou essa aventura de 3 pequenas caravelas, navegando pelo desconhecido? Representou, eu diria, o começo do mundo moderno, em que a Europa, que estava fechada aqui nesse mar, o Mediterrâneo, começa a sair para o grande mar do Atlântico. Então a modernidade é o deslocamento desse eixo do Mediterrâneo para o Atlântico. Uma Europa que estava cercada pelo mundo árabe e muçulmano, eles estavam aqui na Espanha, chegaram até Viena, aqui na Áustria, e de repente essa Europa
com os portugueses, entra pela África, dá a volta ao Cabo da Boa Esperança, chega à Índia, vai à China, ao Japão. Francisco Xavier chega aqui pregando o Evangelho. E os espanhóis que chegam a essa parte da América e os portugueses depois ao Brasil. Então, para eles, representou o encontro com outros mundos. Representou uma profunda revolução no modo de vida dos europeus. Eles começam a usar produtos que vêm de outros lugares. Aqui da nossa América, o milho que chega do México, a mandioca que vinha do Caribe, da nossa região amazônica, as batatas que vinham aqui do Peru, o cacau, que fazia o chocolate, que vinha aqui do México e da região amazônica, o fumo de muitos lugares da América, que era usado pelos indígenas, a borracha que vem da região amazônica, plantas medicinais. Quer dizer, o mundo já não é mais o mesmo, depois que se descobriu a América, e há uma troca de plantas. A gente começa a comer trigo, trazer o trigo e comer pão também aqui, mas do lado de lá os europeus comem batata, os italianos fazem polenta. Quer dizer, o mundo não é o mesmo. E não é o mesmo também do ponto de vista cultural, porque a expansão europeia foi uma expansão também da cultura europeia e da religião e das religiões do continente europeu, no caso, o catolicismo e os vários grupos protestantes que se instalam na América do Norte, depois na África e na Ásia. Então, para a Europa, representou expandir a cultura europeia por todo o mundo. Para as outras culturas, significaram ser culturas oprimidas. E aqui eu entro, então, num terceiro tema. Como que esses grupos que foram dizimados, depois aos quais se impôs língua, se impôs outra política, depois se impôs religião, como que esses grupos reagiram diante da pregação do Evangelho, que chegava também com uma dominação militar? E queria destacar 3 pequenos pontos. O primeiro é que nesse chamado encontro de 2 mundos, que na realidade não foi encontro de 2 mundos, houve alguns momentos que permitiram a essas culturas do continente se reafirmar como cultura própria, não perder a própria identidade. Um primeiro exemplo é do povo Guarani. O povo Guarani, diante da chegada dos europeus, respondeu, às vezes com grandes migrações, que fugiam da opressão econômica, porque eles eram convertidos em praticamente escravos nas fazendas, mas fugiam também da imposição religiosa. E os guaranis elaboraram um grande mito, o mito da terra sem males, que para eles era uma maneira de dizer, vamos começar uma vida nova. E esse mito dizia o seguinte, que ia chegar um tempo, e era aquele tempo que estava sendo anunciado pelos profetas Guarani, que as pessoas não precisariam mais trabalhar, que o bastão de plantar o milho iria no campo sozinho plantando milho, que a colheita também viria parar na porta das pessoas sem ninguém trazer, que as mulheres velhas iam se tornar jovens, que não haveria mais lágrima, nem morte, nem dor. Era a forma dos Guarani dizendo, esse modo de vida que nos foi imposto é inaceitável, e nós temos que fugir, reencontrar essa terra diferente, onde nós possamos voltar a ser Guarani. A gente podia perguntar, mas o que tem isso tudo a ver? Eu diria, tem muito a ver. Um povo que reencontra a sua utopia, reencontra força para continuar lutando e sobrevivendo. Entramos num segundo ponto. Algo muito difícil e traumático na experiência indígena, no passado e até hoje, é que o indígena é desprezado pela sua cor, pela sua cultura, pela sua língua, pelo seu modo de ser e viver, pelos seus costumes e também pela sua religião. Ele sente uma profunda experiência de exclusão. Então, na questão do Evangelho,
Não pode haver evangelização se não há acolhida do outro, se o desprezo não se converte em acolhida, se a rejeição não se converte num abraço fraterno. Então eu queria apresentar um episódio na história latino-americana que talvez tenha aberto pela primeira vez esse caminho da acolhida e do respeito do outro. Nos primeiros anos da evangelização do México, com a grande cidade indígena destruída, os franciscanos construíram uma pequena capela em Tlatelolco, onde os indígenas vinham fazer o catecismo. E um desses indígenas era Juan Diego. Eu vou mostrar a vocês um quadro, também muito conhecido, que figura o encontro do índio Juan Diego, que está aqui no chão, ajoelhado, com o seu manto, a tilma indígena, lançado à frente, e diante dele uma senhora diferente, mas ao mesmo tempo muito familiar para ele, porque Maria, que aparece ao índio Juan Diego, aparece dentro de uma simbologia indígena muito importante. O lugar onde ela aparece era o templo da deusa Tonantzin, que era a mãe de todos os deuses e que era figurada também como iluminada pelo sol. Maria está coberta dos raios de sol, tendo a lua debaixo dos pés e num manto típico do mundo indígena. E Maria se dirige ao índio não em espanhol, que era a língua da catequese, mas se dirige ao índio Juan Diego na língua do índio em náhuatl. Ela não aparece ao bispo da cidade, não aparece ao missionário espanhol, mas a um indígena mexicano. E pede que aqui nesse lugar se construa uma capela. E faz para ele, a fim de que pudesse finalmente convencer o bispo, o milagre de reproduzir a sua imagem, cheio de flores em volta no tempo de inverno, no manto do indígena. Esse lugar no México se converteu no lugar onde Maria quis dizer que Deus acolhe o mundo indígena, a flor indígena, lá no seu lugar, na sua identidade, na sua língua, nos seus costumes, dentro da sua roupa. E até hoje o povo venera nesse lugar a Maria de Guadalupe Tonantzin. Une os dois mundos, o mundo asteca e o mundo espanhol. É um dos poucos lugares onde o indígena vai, dança, baila, canta os seus cantos para Nossa Senhora, sentindo que ela faz parte da própria cultura. Então, nesse lugar, eu creio que está um aspecto fundamental do Evangelho aqui na América Latina. Só pode haver evangelização se houver enculturação. Isto é, se o Evangelho começar a brotar de dentro das raízes e sem destruir as raízes e a identidade dos muitos mundos indígenas da América Latina. Uma terceira questão crucial: destruição, morte, injustiça. De fato, o que estava em jogo? E muitos indígenas perceberam bem depressa o que os espanhóis e os portugueses adoravam, e a esse ídolo o que eles sacrificavam. Os indígenas diziam, os espanhóis, o Deus dos espanhóis é o ouro, e a esse ouro eles sacrificam milhares de vidas indígenas. Então não pode ter evangelho na história da América Latina se não houver luta para terminar esse estado de injustiça. Se não houver um esforço para dizer um basta a essa destruição e morte e que resplandeça o Deus da vida. Eu vou contar a pequena história do missionário Antônio de Montesinos. Fazia parte de uma pequena comunidade de dominicanos que vai se instalar nessa ilha aqui do Caribe, aqui na ilha de Dominicana, e eles vão se dando conta dessa imensa destruição do mundo indígena. E num sermão do Advento de 1511, a comunidade pede a Montesinos que pregue
sobre a situação do mundo indígena e o que o Evangelho dizia sobre isso. E eu leio para vocês um pequeno pedaço do seu sermão, né, onde ele diz para os espanhóis que estão na igreja: todos vocês estão em pecado mortal, nele vivendo e morrendo por causa da crueldade, da tirania que usam contra estas gentes inocentes. Digam-me, com que direito e com que justiça vocês mantêm em tão cruel e horrível servidão a estes índios? Como os têm tão oprimidos e cansados, sem dar-lhes de comer, nem curá-los em suas enfermidades que contraem, e das quais, pelos excessivos trabalhos que vocês lhes dão, morrem, ou melhor dizendo, vocês os matam para tirar e adquirir ouro cada dia. Então, aqui na América Latina, a grande oposição é entre o Deus da vida e o Deus da morte, o Deus do ouro. E aqueles que pregaram o Deus do ouro, né, só podiam receber dos indígenas um profundo desprezo e rejeição. E o Evangelho só se tornou compreensível como o Evangelho do Deus da vida. E aqueles missionários, como Montesinos, como Las Casas, como o bispo Valdivieso da Nicarágua, que ao defender as terras indígenas contra o próprio governador foi assassinado, a mando do governador, estes puderam fazer resplandecer para os indígenas o rosto do Deus da vida. E propõe, né, que na discussão dos grupos a gente pergunte hoje quem está dando testemunho do Deus da vida entre nós. O que nós estamos fazendo para que o Evangelho seja vivido à moda latino-americana, no jeito latino-americano, em liturgias, em modos de rezar, de cantar e de celebrar, do nosso jeito e do nosso povo, num Evangelho enculturado. E onde estão hoje as formas de resistência popular, seja ela indígena, seja afro-americana, seja de mulheres e do povo em geral, diante da dominação. E com isso nós terminamos esse primeiro bloco. Há no Brasil e na América Latina, de um modo geral, uma visão distorcida em relação à cultura negra, em relação à presença do negro desde o ponto de vista cultural, da sua maneira de ser. Essa visão preconceituosa, ela tem evidentemente uma raiz histórica. Desde o momento do início da escravidão, desde a colonização, se acreditava, havia uma posição, digamos assim, do Ocidente, de que só o Ocidente produzia cultura. Em outras palavras, só o Ocidente tinha uma racionalidade, só o Ocidente tinha uma lógica. Daí o porquê que a grande missão do Ocidente era exatamente de levar a civilização ocidental para todo mundo. Aquilo que evidentemente não se enquadrava dentro da lógica, da racionalidade ocidental, não existia. Concretamente, então, indígenas negros não eram sujeitos de produção cultural, não tinham propriamente uma cultura. Só teriam possibilidade, evidentemente, de fazer cultura, de serem sujeitos culturais, na medida em que se integrasse totalmente dentro da visão ocidental. Esse certo preconceito, esta maneira distorcida de ver as coisas, de alguma forma ela persiste ainda hoje. Até hoje ainda, em muitos ambientes, as pessoas acreditam, quando olham para a África, olham de uma maneira muito reducionista. Ou a África é o lugar da poligamia, uma visão moralizante sobre a África, é o lugar da poligamia, ou então se vê na África simplesmente como o lugar da manifestação religiosa centrada no animismo. Isso evidentemente precisa ser
tardiamente, não é? Precisa ser superado. E a necessidade de que isso seja superado também, essa visão distorcida a partir de nós, aqui na América Latina, na América Central, no Caribe, enfim, em todos os lugares onde se encontra a população negra, é preciso ver isto de uma forma diferente, inclusive para poder dialogar com esta herança, esta grande herança cultural da população negra. As raízes das culturas negras, eu falaria em culturas negras, porque na verdade a África é um continente com mais de 50 países, em torno de 54 países, e a África é exatamente o lugar de onde vêm civilizações, de onde vêm culturas profundas, culturas milenares, sobretudo dois grandes ramos culturais, duas grandes matrizes culturais. Uma das matrizes culturais africanas é exatamente a cultura banto. A cultura banto é uma cultura que vem de milênios e ela está sedimentada, sobretudo, na região da África Austral. É a cultura predominante, cultura banto é predominante nesta região de Angola, é uma cultura que está muito presente aqui em Moçambique, permeia, enfim, toda esta região, não é? É predominantemente uma região banto. Desta região, onde predomina a cultura banto, muitos negros foram transportados como escravos para o Brasil. Essa rota era muito frequente de Portugal, as naves saíam de Portugal e faziam a costa da África e, portanto, aqui nessa região de Angola, daqui muitos escravos eram levados para a costa do Brasil. Os bantus se fixaram, sobretudo, ao longo de todo o litoral brasileiro, seja no Nordeste, de um modo geral, seja na região mais ao sul, os portos que estavam, enfim, em toda a costa, é uma região bastante, onde há uma forte presença de bantus. Eu destacaria, por exemplo, uma forte população bantu, cultura bantu, até hoje remanescente dessa cultura bantu, na região, por exemplo, de Minas Gerais. Os nagôs estavam muito mais nesta região, a região do Golfo do Benin, a região da Nigéria, é uma região de cultura fortemente nagô, uma cultura também milenar. E os nagôs foram trazidos para o Brasil e ficaram mais reunidos, digamos assim, numa região prioritariamente nagô, que é exatamente a Bahia, outros lugares também do Nordeste. É importante ter presente o seguinte fato, que tanto a cultura nagô quanto a cultura bantu não são só essas duas culturas que existem na África, há outras culturas, mas estamos falando destas duas porque são as duas que tiveram maior incidência no Brasil, nos países aqui, nas regiões aqui da América Latina, da América Central. Mas, sobretudo, o dado que é fundamental é que tanto os nagôs quanto os bantus são provenientes de culturas fortemente religiosas. Para os nagôs, tudo está ao redor de Olorum. Os nagôs não tinham nem sequer, digamos, o atrevimento de definir a divindade. A divindade é, evidentemente, o Ser Supremo, aquele que é o Senhor da parte de cima e é Senhor da parte de baixo, que é o Senhor do Orum e é o Senhor do Ayê, do universo e da terra. Portanto, ele é Olorum, uma definição muito semelhante àquela que nós vamos encontrar na literatura do Antigo Testamento, ao falar, por exemplo, de Javé, onde, ao definir Javé, Moisés, por exemplo,
não coloca nenhum predicado para no verbo. Javé é aquele que é. Na cultura Nagô, Olorum é o Senhor da parte de cima e Senhor da parte de baixo. Portanto, uma cultura eminentemente eivada do elemento religioso. O mesmo vai acontecer com a cultura banto. Na cultura banto, toda a perspectiva está ao redor de Zambi ou de Zambi. Zambi é exatamente a divindade e tudo evidentemente tem a ver com a divindade. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas características nas culturas negras. Algumas características. A primeira característica que eu gostaria de chamar a atenção é exatamente a concepção de mundo. A cultura traz embutida uma concepção de mundo, ou seja, uma maneira própria de ver o mundo, de ver a realidade, de ver a vida, não é? De ver o que acontece para além da vida, quer dizer, uma compreensão do mundo. Eu diria que nas culturas africanas, tomemos mais uma vez a cultura Nagô, a gente poderia dizer que a sua concepção é uma concepção de uma Olorum visão. Quer dizer, toda a visão do mundo está centrada na divindade em Olorum. Assim como no Ocidente a concepção de mundo vinha a partir de uma cosmovisão, não é? Eu diria de uma Olorum visão. Então, uma concepção de mundo. O mundo, ele é unitário, embora tendo, digamos assim, dois estágios, que é o universo e que é exatamente a Terra, digamos assim, mas estão profundamente integrados por esse elemento divino, não é? Por esse elemento divino que é Olorum. Então há uma concepção de mundo própria. Por isso que a gente pode falar das culturas africanas como, na verdade, toda uma matriz cultural, uma globalidade, onde tudo é interpretado a partir do dado religioso. Na cultura africana, ou nas culturas africanas, não existe essa dicotomia entre o profano e o sagrado. Se a gente quiser, tudo é sagrado, porque evidentemente tudo está marcado por essa presença da divindade. Um outro aspecto é, por exemplo, o problema do mal, que está presente em todas as culturas. Para as culturas africanas, o mal não é simplesmente algo metafísico, mas o mal, ele é profundamente social. Eu diria que nas culturas africanas, o mal, ele é social, mas ao mesmo tempo o ser humano é estruturalmente alguém que está marcado pela graça. A graça que procede, evidentemente, da divindade. Quando eu digo que o mal, ele é social, eu estou querendo dizer o seguinte, é que nas culturas africanas, o mal não é uma prerrogativa da divindade. O mal é uma ação que procede dos homens e das mulheres, concretamente. Agora, se o mal procede do homem e da mulher, concretamente, ele pode ser banido também. Ele pode ser banido. Então ele tem toda uma dimensão histórica. Mas fundamentalmente o que interessa é que o homem é um ser agraciado. Então o homem surge da divindade e ele volta para a divindade. E evidentemente no meio de tudo isto estão as mediações. No caso da cultura religiosa Nagô, a mediação dos orixás, que muitos desses orixás são conhecidos nas práticas religiosas de origem africana aqui no Brasil. Um outro aspecto, uma outra característica das culturas africanas é exatamente o dado comunitário. O comunitário que passa pela família, a noção de família. Às vezes se acredita no Brasil de maneira deformada, que a população negra não valoriza a família, que o homem e a mulher negra não valorizam seus filhos, que esses filhos ficam jogados na rua quando veem que a maioria das crianças de rua são crianças negras. O problema é outro. É que as situações, os contextos, as marginalizações jogaram evidentemente a criança na rua e transformaram a família negra nessa coisa indigna, tantas vezes indigna, que está aí.
Entretanto, a comunidade negra, a população negra, tem toda uma cultura centrada na família. Família, na concepção cultural negra, vai além, por exemplo, dos laços sanguíneos. É alguma coisa que compreende o social mais amplo, a tribo, o comunitário. E dentro disso tudo há uma outra característica importante, que é o relacionamento. O lugar, por exemplo, do velho, do idoso, ele representa exatamente a sabedoria. A ciência, o jovem, tem evidentemente o alcance da ciência, mas a sabedoria, que é a capacidade do discernimento, isto evidentemente faz parte da experiência do idoso, de modo que ele tem um lugar prioritário dentro da comunidade. Assim também a criança, a valorização da criança. Eu tive a oportunidade de estar em contato com comunidades religiosas, por exemplo, em alguns países da África, que quando chegaram lá, acreditavam que a primeira obra que poderiam fazer era um orfanato. Construir o prédio para o orfanato, e não havia crianças para o orfanato, embora houvessem muitas famílias pobres. Por quê? Porque para a cultura africana, a criança, ela tem que estar junto com os seus, não é? Então a criança, assim como o velho, tem um lugar prioritário na convivência, dentro do seio da família. Uma outra característica fundamental é exatamente o papel da mulher. Nas culturas africanas, e em geral são culturas matrilineares, culturas onde toda leitura é feita a partir da mulher. E por que isso? Porque a mulher, evidentemente, ela tem uma participação privilegiada na obra da criação, na maneira de ser e de fazer, não é? O que não quer corroborar com nenhuma visão procriativa ou coisa do gênero, mas quer mostrar simplesmente que a mulher é nela que está, sobretudo, de uma maneira muito visível, o axé. O axé é uma prerrogativa da divindade. A divindade, quem é Deus? Deus é aquele que passa o axé, ou seja, uma energia vital para as pessoas. E a mulher na verdade, na mulher há essa presença do axé. A mulher participa da vida, participa da criação, na sua maneira de ser, na sua maneira de fazer. Daí o porquê que nas culturas africanas, a mulher por excelência é que tem a função sacerdotal. Porque a função sacerdotal não é só uma função que vem devido a um aparelhamento não é cerebral, racional, mas que vem sobretudo a partir da capacidade que a pessoa tem de comunicar axé ao outro. Ora, quem mais comunica axé é exatamente a mulher. Por isso ela é o sacerdote por excelência, ela tem a função sacerdotal por excelência. Tanto se a gente observar, num terreiro, por exemplo, de candomblé, é possível fazer uma celebração sem a presença de nenhum homem, mas não é possível fazer essa mesma liturgia sem pelo menos a presença de uma mulher, porque a mulher é o sacerdócio por excelência. Então a mulher tem um lugar, eu acho que isso ensina também ao conjunto das culturas onde predominou a dimensão machista, este reencontrar o lugar da mulher. Tem a impressão que também aí há uma contribuição das culturas africanas. Eu falei do axé, mas ele poderia ser destacado como uma característica à parte, porque ele é central na compreensão da cultura negra ou das culturas negras africanas. Uma outra característica é a lógica própria das culturas africanas. Esses particulares que eu coloquei devem ser vistos dentro de um conjunto, quer dizer, na verdade, as culturas africanas, elas têm uma outra maneira de ver a realidade, é uma outra lógica. Não é só a lógica formal ocidental, né? Os juízos ocidentais, os juízos aristotélicos, onde ou se é isto ou se é aquilo. Não, na cultura, na maneira de ver do homem e da mulher africanos, esse olhar é profundamente dialético. É isto e é aquilo ao mesmo tempo. Daí o porquê que no Brasil, em alguns outros lugares, no Haiti, a hierarquia, por exemplo, das igrejas católicas e protestantes se vê, por exemplo, num grande dilema. Ou
aquela parte da população que tem uma prática religiosa, ao mesmo tempo, por exemplo, do vodú no Haiti, do candomblé no Brasil, e ao mesmo tempo frequentam a Igreja Católica, a hierarquia das igrejas, ou as hierarquias da igreja, gostariam de definir ou só é aquilo ou aquilo outro. Mas o negro, instintivamente, ele responde, não, isto é aquilo. Por quê? É uma cultura profundamente marcada pela dimensão dialética. Enfim, as heranças das culturas negras estão bem presentes no meio da nossa gente, no meio, dos povos, não obstante, evidentemente, toda a discriminação, a marginalização. Por exemplo, essa herança das culturas negras, das raízes das culturas negras, estão, por exemplo, nas religiões. E nas religiões de origem africana, elas são como que, além de tudo, uma espécie de depósito, não é, dessas raízes culturais negras. Mas estão presentes também nesses remanescentes de quilombos, onde a população negra pôde ficar mais aglutinada. Ali a gente encontra um forte manancial de cultura negra. Está presente também nos costumes das pessoas, na maneira de ser das pessoas, nas comidas, na arte, no modo de ser. Isso está presente. Está presente na religiosidade popular, inclusive católica. Minas Gerais, por exemplo, há uma forte presença de raiz, de matriz cultural nagô, presente no catolicismo popular, através dos malembes, através das orações, através das congadas, enfim, através de vários ritos festivos e ao mesmo tempo religiosos. Está presente também, digamos, em tantos outros aspectos da cultura. Eu diria que hoje os movimentos negros, sobretudo aqueles que fazem uma prática levando em consideração também o dado da fé, tipo, por exemplo, os agentes de pastoral negros, não é? E algum outro movimento, não é? Não só na Igreja Católica, mas também nas igrejas protestantes, procuram hoje resgatar esses aspectos culturais para, através desses aspectos culturais, manifestar também a sua expressão, fazer a sua expressão religiosa de uma maneira genuína, de uma maneira negra. Quer dizer, no fundo, esses grupos acreditam, aquilo que eu acho que é muito verdadeiro, que existe uma maneira negra de ser católico, de ser protestante, enfim, existe uma maneira negra de viver esse cristianismo. Não é verdade que para viver um cristianismo autêntico tem que se despojar de tudo aquilo que é herança cultural africana, e nem também o contrário, de que para se ser legitimamente negro tenha que se abdicar de uma prática de fé cristã. É possível viver uma prática cristã de uma fé inculturada desde a herança das culturas negras. Eu penso que seria interessante fazer um trabalho, uma reflexão, para constatar quais são os elementos mais comuns, mais visíveis, que nós percebemos no dia a dia, não é? Em nossas comunidades, e que são elementos de herança da cultura negra. E acho que talvez uma outra questão que poderíamos refletir, não é? É exatamente, está havendo uma abertura em nossas comunidades para assimilar essa herança cultural, religiosa negra, e integrá-las dentro das nossas práticas? A história do Brasil mostra uma grande contradição a respeito de tantas questões e também em relação à questão negra. E essa contradição, eu diria que traz esses aspectos. De um lado, a cultura negra foi uma cultura marginalizada, negada. De outro lado, o que nós vemos hoje de mais exuberante na população brasileira é exatamente a busca de elementos da cultura negra. As
pessoas querem trazer no seu corpo, na sua maneira de ser, nas suas expressões, as pessoas assumem não só, evidentemente, aqueles que são de origem negra, mas, digamos, a população brasileira como um todo, ela busca muito esses elementos da cultura negra. De modo que, em termos de cultura, é muito difícil a gente falar, por exemplo, em culturas oprimidas, no sentido de que algum grupo dentro da sociedade conseguisse, de forma hegemônica, o total domínio sobre uma outra cultura. A cultura é um aspecto, uma dimensão sempre libertária. A cultura escapa pelo vão dos dedos, e de modo que o dominador jamais consegue, evidentemente, um domínio total e completo sobre a cultura de um determinado povo. Quando ele parece ter conseguido sucesso, das cinzas ou do vão dos dedos reaparecem elementos daquela cultura até então marginalizada, se a gente quiser usar o termo oprimida. Entretanto, há vários aspectos que mostram uma forte marginalização da cultura negra, não só na sua dimensão geral, mas também nas particularidades. Eu acho que um dos eixos da cultura é exatamente o trabalho. O trabalho é a forma concreta que os homens, as mulheres, os povos têm, evidentemente, de transformar a realidade. E, nesse aspecto, foi forte a marginalização do negro. Já nessa forma, o negro é aquele que produziu durante todo o Brasil colonial, é aquele que produziu, mas cuja produção lhe era negada. Não só no sentido da participação, mas até no reconhecimento de que fora ele que produzir, evidentemente, não é, aquilo que estava aí, toda a produção colonial. Ainda hoje é muito presente na população brasileira esse racismo, não é, e que está impregnado inclusive na linguagem. Há uma visão disseminada de que o negro é malandro, de que o negro não gosta de trabalhar. Isso não é verdadeiro. Durante 3, 4 séculos, os únicos que trabalharam nesse país foram exatamente os negros, não é? Quer dizer, produziram, mas essa produção, o reconhecimento da produção lhe era negado, como também a possibilidade de participar no resultado desta produção. Isso não é algo só do passado, isso é algo também do presente. Talvez os trabalhos mais duros e mais cruéis na sociedade de hoje são feitos pelos negros, que são garimpeiros, são feitos pelos negros nos trabalhos mais pesados, da construção civil, não é? E assim por diante, na limpeza pública, não é? E, no entanto, não há um reconhecimento, ao contrário, há uma forte marginalização do negro no mundo do trabalho. Há determinados setores, por exemplo, no mundo do trabalho, onde é quase que proibida a presença do negro. No campo, por exemplo, da informática, no campo, por exemplo, da tecnologia, sobretudo, quanto mais sofisticada, menos a presença do negro. Há como que uma espécie de proibição, uma espécie quase que de apartheid, não é? Em que determinados setores não se pode, evidentemente, trabalhar. Então, eu diria que o trabalho é uma das dimensões culturais onde há uma forte marginalização, não é, em relação à presença do negro, assim como também nos costumes de um modo geral. Os costumes de origem africana são muitas vezes discriminados, considerados como coisa bárbara. A classe social, não é, de maior poder aquisitivo no Brasil, ela se recusa, por exemplo, a assumir os costumes legitimamente brasileiros e de origem negra. Ela vive muito mais voltada exatamente para a Europa e se nega a assumir, não é, esta maneira de ser, esta maneira de ver as coisas, próprias características do Brasil. Então, há uma forte marginalização do ponto de vista dos costumes, assim como também no dado religioso. E aqui é um aspecto
muito interessante para todos nós, onde devemos envidar esforços, não é, para superar o estado atual das coisas. Evidentemente que alguma coisa já se está fazendo, mas é necessário fazer muito mais. Há uma ignorância muito grande por parte de católicos e de protestantes em relação à religião ou às religiões de origem negra, e daí, evidentemente, a grande dificuldade em compreender esta prática marcada pela simbiose, uma maneira de ser católica, ao mesmo tempo com elementos oriundos de culturas negras. Há uma dificuldade. E isto é uma constatação que se faz, evidentemente, com tristeza. Ninguém está querendo, evidentemente, relativizar as formas religiosas lidimamente africanas. Não. É importante que o candomblé seja reconhecido como uma religião, e uma religião como tal, com a sua maneira, com a sua cosmovisão, com a sua compreensão própria. Mas é muito importante também que saibamos enxergar, para além de uma determinada religião, aquilo que ela tem, que é muito mais uma herança cultural de um povo. E isso não é patrimônio exclusivo desta ou daquela religião. Isso é manifestação de um povo e ele tem o direito de se manifestar dessa maneira. Então eu acho que isso é muito importante, mas isso só será possível na medida em que superarmos os preconceitos. E, evidentemente, esta visão preconceituosa, ela predomina muito no ambiente católico, no ambiente protestante. É preciso, portanto, todo um esforço, um aprofundamento, um estudo. É preciso que nas faculdades, nos cursos vários, não é? Também no âmbito da pastoral, é preciso que cada vez mais se aprofunde as dimensões das religiões de origem africana, a dimensão cultural, para extirpar, para eliminar, evidentemente, uma visão preconceituosa. Um outro elemento, sem dúvida, muito importante dentro da cultura é a educação. Imaginem só que a discriminação em relação à cultura negra dentro da educação é tão forte que ainda hoje as crianças negras, os adolescentes, os jovens, enfim, toda a população não tem, do ponto de vista escolar, um currículo que contemple, não é, um ensinamento sobre as culturas negras. E isto é urgente, isto precisa ser reivindicado às entidades oficiais, às escolas particulares, que seja introduzida, evidentemente, esta matéria sobre a cultura negra, sobre a história negra. Uma das páginas mais profundas da história brasileira está, evidentemente, ligada à história do negro, mas não só do ponto de vista civil, como poderia ser, por exemplo, Palmares, mas também do ponto de vista religioso. Aparecida do Norte é o grande santuário marcado, evidentemente, surgido a partir, evidentemente, da situação e dos reclamos da população negra. De modo que é necessário trabalhar isto pedagogicamente, é necessário trabalhar isso ao nível da educação. Mas não só a educação formal, não só a educação dentro das instituições que carecem, evidentemente, desta explicitação sobre o negro, mas também a educação ao nível das igrejas, nas catequeses, por exemplo, que é uma forma, é uma maneira de educação formal, se a gente quiser, de educação sistemática. Ainda bem que hoje nós vemos que algumas editoras, não é? As editoras, sobretudo aquelas ligadas às igrejas católicas e protestantes, essas editoras estão fazendo um esforço e tendo atenção, por exemplo, ao colocar as figuras nos livros, colocar também as figuras de crianças, de adolescentes, de famílias negras. E acho que é muito interessante isso, porque quando a criança negra vê num livro de catequese um casal negro, uma família negra, não é? Sentada, tendo ao redor ali a sua família numa posição de dignidade, de festa,
de alegria, enfim, que mostra a sua dignidade. Evidentemente que aquela criança negra que está olhando aquela figura, o que está sendo passada para ela? Que ela, evidentemente, ao crescer, ela quer, não é? Reproduzir, ela quer fazer parte de uma família como esta. Não pode predominar aquela visão distorcida, onde a criança negra aparece, mas ela só vai jogar se o outro permitir, porque a bola é do Joãozinho e o Joãozinho é branco. Ela só entra, evidentemente, na medida em que ela representa, não é, uma etnia que joga bem futebol. Não pode ser dessa maneira. É preciso que os textos didáticos e as propostas educacionais tragam elementos que possam contribuir para superar essa visão distorcida que existe dentro da educação. E aí também no campo da educação informal, que é um elemento profundo dentro da cultura, que é o recuperar a autoestima. E este é um elemento que pode ser muito bem trabalhado no âmbito pastoral, recuperar a autoestima. A formação de grupos na comunidade, de grupos negros. Ainda tem gente que não entende isto. Mas a formação de um grupo negro, de uma pastoral do negro, de agentes de pastoral negros, grupos negros que se reúnem, mas isto não é um racismo às avessas? Evidentemente que não. As mulheres, quando se reúnem, não reúnem para falar mal dos homens. Elas se reúnem, evidentemente, para caminhar, recuperar confiança nelas mesmas e dessa maneira poderem contribuir para o mundo novo que os homens de boa vontade querem também. Mas a necessidade delas se reunirem entre elas, não é? Dessa mesma forma, os negros. Quando o negro se reúne, não é uma forma de discriminação. Ele está fazendo um grande trabalho pedagógico. Ele está se reconhecendo sem os preconceitos, de uma forma altamente positiva. Ele está se vendo no outro. E aí ele readquire a confiança. Hoje nós vemos muitos pais e muitas mães que chegam para batizar os seus filhos e dizem: olha, o meu filho vai se chamar Janaína, o meu filho vai se chamar, enfim, nomes que vêm da cultura negra. O que significa isso? Significa a autoestima, esse processo educacional que passa evidentemente pela autoestima. E isto só poderá trazer uma grande contribuição, onde cada povo vai percebendo com a sua identidade, e o fato de sermos plural não significa prejuízo, mas significa exatamente um grande ganho para todos os povos e para, evidentemente, esta unidade que deve existir dentro, evidentemente, de uma pluralidade. Eu queria propor que fizéssemos um esforço no sentido de constatar quais são os elementos mais comuns de discriminação em relação ao negro que nós vemos no mundo do trabalho e do ponto de vista religioso. Eu gostaria de propor também que, a partir da cultura negra, quais são os valores desta mesma cultura negra que nos ajuda hoje para a nossa convivência comunitária, na superação de determinadas dificuldades que nós encontramos hoje. Por exemplo, o dado da família negra, a maneira de ver o mundo. Quais são os elementos da cultura negra que contribuem para nós hoje? Então, depois de termos trabalhado a questão dos 500 anos com um rápido olhar sobre o grande mundo indígena desse continente e as questões que ele colocava, o mundo afro-americano apresentado pelo Padre Toninho, nós vamos concluir com este bloco dedicado ao tema do 5º centenário nesse momento. Como é que está sendo vivido essa questão do 5º centenário, que terá lugar no dia 12 de outubro de 1992. Há pelo menos 3 grandes blocos de entidades, pessoas, grupos que caminham
de maneira mais ou menos divergente em direção a 1992. Estão de um lado as organizações indígenas, que foram as que primeiro assumiram o tema e assumiram como, em primeiro lugar, como um grande protesto, dizendo não queremos celebrações, porque não podemos celebrar o genocídio do nosso povo, a destruição das nossas culturas, mas que mais e mais depois tomaram uma direção positiva, dizendo é tempo de recuperarmos nossa memória e identidade, e propuseram para todo o continente uma grande campanha que tem como lema 500 anos de resistência indígena e popular. Num grande encontro indígena de todo o continente, eles resolveram incluir também na resistência os grupos negros. E agora o lema então dos 500 anos para essas organizações são 500 anos de resistência indígena, negra e popular. Um outro bloco de comemorações em torno do 5º centenário vem dos governos, né? O governo da Espanha, que está preparando uma grande exposição internacional na cidade de Sevilha, as Olimpíadas em Barcelona, o governo italiano, sobretudo na cidade de Gênova, preparando as Colombíadas, como eles estão chamando, uma série de comemorações, porque Colombo e Américo Vespúcio, que deu o nome à América a partir do seu nome, né, nasceram em Gênova. E alguns governos latino-americanos que estão se associando a essas celebrações promovidas pelos governos europeus. Mas queria dizer também que lá dentro, né, existe gente promovendo celebrações de protesto contra essa visão mais triunfalista dos 500 anos. Por exemplo, acabou de haver um grande congresso na Espanha de teologia, onde o 5º centenário está sendo celebrado como recuperação da memória do povo latino-americano e como luta pela libertação. Então, em contraste muito claro contra essa celebração da dominação desses 500 anos. E um terceiro bloco de entidades, e é o que nos interessa agora de modo mais particular, são as igrejas frente aos 500 anos. E quando digo igrejas, estou pensando as muitas igrejas protestantes aqui do continente e a Igreja Católica. As igrejas protestantes que estão reunidas no CLAI, no Conselho Latino-Americano de Igrejas, estão preparando, em solidariedade com os grupos indígenas e afro-americanos, uma grande assembleia do povo de Deus, da qual nós vamos dizer uma palavrinha mais na frente. E a Igreja Católica propôs a celebração de uma 4ª conferência geral da Igreja Latino-Americana, será uma conferência do Episcopado, na cidade aqui de Santo Domingo, né? Justamente na ilha onde chegou Cristóvão Colombo, e esta 4ª conferência tem a sua abertura marcada para o dia 12 de outubro de 1992. Então, como é que a gente vê essa 4ª conferência e que tema ela vai abordar? Em primeiro lugar, é preciso a gente colocar essa 4ª conferência numa sequência, né? Ela vai seguir-se à Conferência de Medellín, em 1968, onde a Igreja Latino-Americana procurou ver, né, o Concílio Vaticano II, que acabava de terminar, né, à luz das transformações da América Latina. E quais eram essas transformações? A primeira era que a América Latina tinha se desenvolvido. As cidades tinham crescido, tinham se modernizado, mas ao mesmo tempo tinha crescido, né, uma imensa faixa de pobreza, uma imensa faixa de marginalização, mas com uma novidade, que os pobres começavam a se organizar em movimentos populares e a lutar pela própria libertação. Então Medellín propôs que a igreja assumisse a causa dos pobres e a causa da sua libertação. Em 79, em Puebla, os bispos constataram que se havia um clamor surdo dos pobres pedindo pão, trabalho, moradia, que esse clamor tinha aumentado e que a evangelização da América Latina tinha que tomar em conta
essa presença dos pobres e do seu clamor. E por isso Puebla propôs duas grandes opções para a igreja latino-americana. Uma, a opção preferencial pelos pobres, reconhecendo que eles também são sujeitos, que eles nos evangelizam, que eles interpelam a vida da igreja, que eles são o rosto de Cristo no continente, o rosto de indígenas, de afro-americanos, de operários, de camponeses, de velhos, de crianças, de jovens, que interpelam a igreja. E, de outro lado, uma opção pelos jovens, que são a maioria no continente. E agora, caminhando para Santo Domingo, a questão que foi colocada é o seguinte: como evangelizar as culturas que estão nesse continente? E, de modo especial, foi levantado o tema da cultura das grandes cidades. Essa cultura que é cada vez mais técnica, científica, urbana, industrial, e uma cultura também secularizada. E se a gente se perguntar, isso é uma questão importante, eu penso que todos vamos responder que é uma questão crucial, né? Ainda aquelas pessoas que não foram educadas dentro dessa cultura técnico, científico, industrial, mas que moram na periferia das cidades ou mesmo no campo, são atingidos através da televisão, do rádio, dessa cultura praticamente internacionalizada, né? Em filmes dos Estados Unidos, canções da Europa, informações do mundo inteiro. Então as pessoas são brutalmente colocadas nessa nova cultura, cuja característica importante é praticamente prescindir de Deus. Então esse é um tema que está colocado em Santo Domingo. Mas e mais, a partir das comunidades de base, das pastorais, dos movimentos negros, indígenas, está se colocando para a igreja que também ela tem que olhar as culturas oprimidas desse continente, que até hoje não foram reconhecidas, resgatadas, cuja memória vem se perdendo. Então eu diria que haverá dois grandes eixos fortes na questão cultural em Santo Domingo. Um que vem das culturas oprimidas e que pedem espaço de libertação, pedem espaço dentro de nossas igrejas, e esse desafio que vem da cultura da modernidade. Como é que está se preparando essa quarta Assembleia? Foi enviado para toda a América Latina um documento de consulta, ou melhor, elementos para reflexão, e em todo o continente se discutiu, alguns países mais, menos, enviando sugestões para a preparação da quarta conferência. Depois vem um documento de consulta, que está aí correndo nas comunidades nesse momento, e a partir de fevereiro vai se preparar um documento de trabalho com as contribuições que vieram das igrejas do continente, das pastorais e dos grupos. Eu creio que o importante é que o tema esteja sendo discutido. E se a gente quiser saber um pouco o enfoque que está sendo dado a nível mais alto, a gente pode acompanhar um pouco as intervenções do Papa João Paulo II sobre essa questão. Ele lançou, já em 1983, né, um convite para que toda a América Latina começasse a pensar a questão de uma nova evangelização, porque haviam novos desafios à evangelização no continente. Nova evangelização é um tema que já estava presente em Medellín e que recolhia esse esforço novo da igreja, né, de ser solidária com os pobres, solidária com os jovens e com as lutas pela justiça no continente. E nova evangelização, o Papa colocou também que ela devia ser nova como ardor, tá? Que as pessoas retomassem com coragem a questão da evangelização, que novas pessoas assumissem, os leigos, os jovens, as pastorais populares, o tema do anúncio do Evangelho. Mas nova também nos métodos. Será que a gente não tem que começar a pensar em novas maneiras de evangelizar? Será que nós não temos que ousar nesse campo? Como usar, valendo-nos dos meios de comunicação, como nos valer da imagem, como o vídeo agora, como caminho de evangelização, como fazer uma evangelização massiva,